Bom, pessoal, feita então aquela introdução geral, vamos agora examinar aí as principais características comuns e peculiares às ações de força nova que acabam por distingui-las das ações possessórias de força velha que tramitam pelo rito comum. Bom, uma primeira característica aí própria, específica das ações de força nova, é a da chamada fungibilidade. Né? De acordo com o artigo 554 do Código Civil, 554 caput, a propositura de uma ação possessória em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquelas cujos pressupostos estejam provados. Bem, vamos traduzir isso para termos mais simples. Vocês sabem que no processo civil existe um princípio que impede que o juiz decida a lide fora dos limites colocados pelas partes. O artigo 141 do Código de Processo Civil diz em suma que o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, não podendo se pronunciar a respeito de qualquer outra questão que não tenha sido suscitada pelos litigantes. Já o artigo 492 do CPC estabelece que o juiz... Deixa eu apenas achar aqui o artigo para poder ler para vocês de maneira fidedigna. Aqui. O artigo 492 diz que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Em suma, no artigo 492, o juiz comina de nulidade aquelas sentenças extra petita, ultra petita e citra petita. O juiz apenas deve se pronunciar a respeito dos pedidos feitos pelo autor da ação. Né? O pedido deduzido na inicial limita a atividade jurisdicional do juiz, porque ele não pode se pronunciar sobre situações, providências que não tenham sido aventadas pelos litigantes. Se nós fôssemos aplicar à risca aquilo que diz o artigo 141 e 492 do CPC, as ações possessórias, nós poderíamos gerar muitas dificuldades e obstáculos para o possuidor vítima que resolve recorrer ao Poder Judiciário a fim de preservar o seu direito. E por que eu digo isso? Porque o cenário nas ações possessórias é sempre muito dinâmico. A situação de fato ela pode se alterar radicalmente de uma hora para outra. Vou dar um exemplo bem claro
para que vocês entendam do que eu estou falando. Imaginem um fazendeiro aí no interior do estado que é informado por outros fazendeiros da região que há um grupo de militantes do movimento do Sem Terra dirigindo-se para a região onde se situa a sua fazenda e aparentemente com a intenção de, no mínimo, ocupar uma parte da propriedade desse fazendeiro. Bom, diante dessa informação, o fazendeiro já fica cabreiro, já fica ressabiado, já procura se cercar de alguma segurança. No dia seguinte em que ele recebe essa informação, ao acordar, ele percebe que na frente da sede da fazenda, do lado de lá da porteira, já há algumas barracas de camponeses a sugerir que aquela informação passada pelos seus amigos procedia. Ao longo dos dias, mais camponeses vão se juntando naquele local em frente à sede da fazenda do fazendeiro. E, considerando o número de pessoas que ali se aglomeram, ele passa a ficar preocupado. Passados lá mais alguns dias, aqueles camponeses que inicialmente encontravam-se quietos, com uma atitude até pacífica, passam a se reunir e proferir gritos de ordem contra o fazendeiro. Do tipo, vamos invadir, vamos tomar, se não entregar uma parte da fazenda, nós vamos matar todo mundo. Bom, aí, nesse momento, surge o justo receio da parte do fazendeiro de que aquelas pessoas podem iniciar uma lesão efetiva à sua posse. Aí nós temos caracterizada, no caso concreto, uma ameaça à posse. Diante desse cenário, o que o fazendeiro faz? Imediatamente liga para o seu advogado, explica o que está acontecendo e fala, olha, preciso que você tome uma providência judicial para impedir que esse pessoal invada a minha fazenda e acabe acontecendo algo pior aqui. O advogado fala, ok, fique tranquilo. Ainda no mesmo dia, horas depois, ele ingressa no Poder Judiciário com uma ação de interdito proibitório, que nós vimos no vídeo anterior, é aquela que se mostra adequada ao combate a ameaças à posse. A ação chega ao juiz, o juiz imediatamente analisa o pedido, se convence, da plausibilidade do direito invocado, percebe que a ação é de força nova, porque a ameaça é recente, é do dia anterior, e profere uma decisão liminar, um interdito liminar, determinando que aquelas pessoas se abstenham de iniciar qualquer lesão efetiva à posse do fazendeiro, sob pena de incidirem numa multa diária que ele resolve fixar. Bom, o advogado fica feliz da vida, liga para o cliente, explicando que conseguiu eliminar, quando, para sua surpresa, o fazendeiro chega e diz, olha, veio tarde, o pessoal já invadiu, já tomaram uma parte da fazenda aqui, estão ameaçando tomar outra parte, eu estou acuado aqui com a minha família. Como depois da decisão do juiz o mandado foi
já de início entrega ao oficial de justiça, que se dirigiu imediatamente até a fazenda para cumprir a ordem. Quando o oficial de justiça foi lá e constatou que aquele pessoal já estava dentro da fazenda, ele falou: olha, não tenho como cumprir essa ordem, deles se absterem a proceder qualquer lesão mais efetiva à posse do autor, porque eles já consumaram, né? Já iniciaram a lesão, já estão instalados, já impingiram ao autor uma perda ao menos parcial da posse, já temos aí uma turbação caracterizada e devolve o mandado para o juiz. Bom, se nós fôssemos nos apegar a essas regras mais rigorosas do CPC acerca da congruência entre o pedido e a sentença, ou como quiserem, correlação lógica entre o pedido e a sentença, qual seria o procedimento do juiz? Certamente o juiz reconheceria a inadequação do provimento jurisdicional solicitado, interdito proibitório, para o combate à lesão que foi efetivamente detectada pelo oficial de justiça e certificada nos autos. O juiz diria: olha, a ação de interdito proibitório no cenário descrito pelo oficial de justiça é inapropriada, né? Não há mais objeto a ser tutelado aqui pela via do interdito proibitório, porque já não há mais uma simples ameaça, já existe o início de uma invasão. Nós estamos diante, no mínimo, de uma turbação. E como o juiz não pode proferir sentença deferindo providência diversa daquela postulada na petição inicial, o que aconteceria? De duas uma, ou o juiz imediatamente extinguiria a ação sem julgamento do mérito, né, por inadequação, ou determinaria ao advogado do autor que emendasse a inicial, a fim de que o pedido de interdito fosse transformado em pedido de manutenção de posse. Isso acabaria criando um transtorno, uma demora que somente prejudicaria a tutela mais efetiva da posse do autor. Então, o que o sistema do Código de Processo Civil, o que o legislador do Código de Processo Civil resolveu fazer? Flexibilizar esse rigor da correlação, da congruência, no caso das ações possessórias, tornando-as fungíveis entre si. Eu vou parar agora, já começo no próximo vídeo.